Êxodo 10 e 29. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, te somos gratos, te somos agradecidos, te rendemos a honra, a glória, o louvor, a exaltação e a adoração. Na esperança plena e absoluta de que o Senhor, na sua bondade, nos dê graça, nos sare, nos restaure, nos perdoe, nos avive, nos reavive, nos levante, traga sobre nós a Tua presença santa, revele a Tua presença e o Teu poder e nos ajude a caminhar firme diante da Tua majestade eterna. Pai, este é o nosso pedido, esta é a nossa oração, assim venha, e a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Há muito tempo alguém me perguntou, parece-me até que foi a pastora Cleusa, se eu já tinha ouvido, escutado a mensagem sobre as 10 propostas de Faraó. E eu disse que não, mas aí eu fui pesquisar na Bíblia para ver o sentido dessa revelação. Porque quando o povo está escravizado, mas antes do povo estar escravizado, os irmãos sabem que o povo de Israel estava lá no Egito. E passaram alguns dias no Egito, desfrutando do melhor que o Egito podia proporcionar, tanto que eles ficaram na terra de Gósen, por ser eles pastores de ovelhas, e ali havia muito pasto, água, tudo era favorável para quem exercia essa profissão ou tinha essa condição. Mas a Bíblia diz que quando foram morrendo os faraós, se levantou outro faraó que não conhecia a história de José. Ele não sabia o que o José tinha feito pelo Egito, como ele tinha salvado o Egito da fome, de perecer, de morrer, de se acabar, e como também ele acabou comprando para o Egito, para Faraó, todas as outras terras que existiam em volta, porque eles iam lá em busca de comida, o dinheiro acabou, eles começaram a dar a terra em troca de comida. Então este faraó que se levantou não conhecia José, não sabia a história de José. E ele ficou assustado porque viu que o povo de Deus estava em um crescimento espantoso. Então o faraó ele se preocupou e disse: se porventura este povo se voltarem contra nós, por estarem em um número grande, eles podem tomar o trono e se tornarem senhores e governadores e donos do Egito. A gente precisa fazer alguma coisa. Então a primeira estratégia que ele teve, Faraó, foi fazer com que o povo se tornassem escravo. Veja, o povo que outrora desfrutava do melhor, tinha do bom e do melhor, vivia nas melhores casas, tinha os melhores transportes, recebia as melhores honrarias e salário, agora está padecendo em uma situação de humilhação e dor, são escravos. Porque não existe humilhação maior, não existe derrota maior, tristeza maior do que o homem ser levado à condição de escravo. O escravo não tem vontade própria, o escravo não vai para onde quer, o escravo não faz o que quer, o escravo não vive como quer, o escravo não veste o que quer, o escravo não come o que quer. Agora é interessante dizer que o apóstolo Paulo disse que era escravo de Jesus.
Mas esse escravo que ele diz ser de Jesus é aquele que a Bíblia chama lá em Números Levítico o escravo da orelha furada. Pois quando um homem ele se tornava escravo de alguém, chegava o tempo que ele podia ser libertado, ele podia ser liberado. E a Bíblia diz que se o homem não quisesse deixar o seu senhor, deixar a sua casa, ele poderia permanecer escravo, mas para isso ele teria que ir até o juiz e o juiz furar a orelha dele e colocar o argola, que era um sinal de que ele estava sendo escravo por vontade própria. É por esta razão que nós, os crentes, não comemos o que queremos, não vestimos do jeito que queremos, não vamos para onde queremos, não fazemos o que queremos, fazemos aquilo que o Senhor determina. Mas isso é porque nós somos escravos, mas escravos de forma voluntária. Nós aceitamos ser escravos do Senhor Jesus. Pois bem, o povo está escravizado, está nas mãos de Faraó, preso, oprimido e humilhado. Faraó quer destruir o povo. Quando ele vê que mesmo o povo estando escravizado, o povo permanece em desenvolvimento, ele decide que vai agora matar as crianças recém-nascidas. Quando nascia uma criança, existia um edito, uma ordem, uma lei, que as parteiras eram duas, a Cifrá e a Puá. Elas tinham ordem do rei para matarem as crianças, para tirar a vida das crianças. E isso era algo triste, algo vexatório. Faraó estava com o propósito e o objetivo de que, fazendo isso, ele conseguiria barrar o crescimento daquele povo, barrar o desenvolvimento daquele povo. Mas a Bíblia diz no primeiro capítulo do livro de Êxodo que quanto mais Faraó perseguia, mais o povo crescia. Quanto mais Faraó oprimia, mais o povo crescia. Ou seja, o crente, ele tem essa característica: quanto mais prova ele passa, mais ele desenvolve. Quanto mais luta ele enfrenta, mais ele cresce. Quanto mais ele é humilhado, mais Deus o exalta. Então não há motivo para eu e você nos assustarmos, nos entristecermos ou nos abatermos com as lutas que vêm, pois ela é um meio, é um transporte, é um elevador que nos faz crescer na presença de Deus. Glória a Jesus. Pois bem, nessa situação se levantou um homem chamado Amrão e casou-se com a mulher. Ninguém queria casar naquela época, meu irmão, porque era uma época conturbada. Se você gerasse um filho, o filho seria morto. E ele casou-se e não gerou só um, nem dois, gerou três. O primeiro que ela gerou foi uma menina, a Miriam. Depois gerou o Arão, e depois de Arão gerou Moisés. Quando ele gerou Moisés, a perseguição estava em alto nível, estava no seu auge. Tanto que a mãe de José, ou melhor, a mãe de Moisés, a Jecobé, pegou o menino e o escondeu em casa, o guardou. E a Bíblia diz que ela olhou para o menino e viu que o menino era formoso, era bonito, e decidiu guardar o menino. Eu não sei se ela guardou só porque ela era bonito, mas a Bíblia diz assim: e vendo ela que o menino era formoso, se fosse feio que nem eu e que nem tu, ela não ia guardar não. Mas o menino era formoso e ela escondeu o menino. Só que o tempo vai passando, quando ele está com mais ou menos 3 meses de idade, foi o tempo que ela escondeu. Penso que o menino chorava muito. O menino, criança, não tem noção, não tem saber, chorava quando fazia xixi, quando fazia cocô, quando queria mamar, quando queria o gogó. E não tinha como ela controlar. E ela, com medo dos soldados do Egito encontrar a criança, matar a criança, talvez matar ela, o esposo e os outros filhos, ela decidiu pegar o menino, fazer um cesto de junco, tal esse cesto aí da campanha, colocou Moisés dentro e soltou no rio Nilo e foi para casa. Mas a Miriam saiu atrás do menino para ver o que ia acontecer. Saiu seguindo o cesto para ver o que ia acontecer. Aí diz a Santa Bíblia que de repente a filha de Faraó decidiu ir se banhar, decidiu ir tomar banho.
Eu não sei se ela tinha se sujado com alguma coisa, eu não sei se era o horário que ela sempre ia tomar banho, eu só sei, eu conjecturo sem agredir a Bíblia, que ela começou a sentir um calor, uma fadiga, um incômodo, e disse: eu tenho que ir tomar banho, eu quero tomar banho, eu quero me banhar. Chamou as servas, chamou as moças e partiu para o rio para tomar banho, se banhar. Mas veja, irmãos, esse desejo de tomar banho, eu penso que foi algo que viera de Deus. Foi Deus que colocou nela um calor e um desejo dela ir se banhar. Aleluia! Presta atenção, ela é a filha de Faraó. Moisés é filho de um escravo. Aí de repente Deus incomoda a filha de Faraó para ir tomar banho e lá encontrar o filho de uma escrava. Você não entendeu, mas eu vou melhorar. Existem situações, aleluia, que vai ser necessário Deus incomodar quem tem condições para abençoar quem não tem condição. Vai ter um momento que Deus vai inquietar aquele que tem o poder da caneta para assinar um documento que você não tem nem como pagar um advogado, e alguém está dizendo é causa perdida, não tem jeito nem saída. Mas Deus pode incomodar quem pode para ajudar quem não pode. Deus pode incomodar quem tem para ajudar quem não tem. Eu estou profetizando para a igreja na hora desse dia. Louvado seja Deus. Pois bem, quando ela está se banhando, ela vê que a cesta de junco vai descendo e ela fica curiosa, pede que alguma das moças vá lá para ver o que é que tem dentro daquele cesto, e quando é trazido, ela olha e vê que dentro do cesto tem uma criança, e ela diz: com certeza esse menino é dos filhos dos judeus. Mas eu gostei desse menino, eu fui com a cara deste menino. Esse menino tem algo que me atrai, tem algo que me comove. Eu vou criar este menino, eu vou cuidar deste menino. Mas espera aí, pelo que eu vejo, ele deve ter aqui uns 2, 3, 4 meses, uns 3 meses mais ou menos. Com essa idade ele precisa mamar. Eu não estou gestante nem de resguardo, e agora eu não lembro de ninguém que esteja gestante ou de resguardo para que possa ter leite para amamentar a criança. Aí a Bíblia diz que nesse momento quem é que chega? Miriam. A senhora vai criar o menino? É. Mas a senhora não está grávida, nem de resguardo. Como é que a senhora vai amamentar a criança? Ela disse: é isso que eu estou pensando. Aí a Miriam disse: eu conheço uma mulher que está de resguardo e ela tem leite que dá para amamentar essa criança. É mesmo? Então chama ela aqui e diga para ela que se ela cuidar desse menino, der de mamar a este menino, cuidar dele, eu irei pagar o salário para ela cuidar do menino. Sabe quem foi que a Miriam foi chamar? Aleluia, a Jecobé. Jecobé não é nada mais, nada menos do que a própria mãe do menino, a própria mãe de Moisés. Aí a princesa diz assim para ela: leve esse menino, cuide dele, amamente ele, zele dele, porque eu vou te dar um salário para você. Só Deus, quando está no negócio, é que a mãe vai receber um salário para cuidar do próprio filho. Louvado seja Deus. Pois bem, o tempo passa, o menino cresce. Você conhece a história. Eu ganho tempo aqui. Ele mata o egípcio que está maltratando o judeu. Ele foge porque Faraó foi informado. Vai para o deserto de Midian. Lá conhece Zípora, filha de Jetro ou Reuel. Ele casa-se com ela, vai ser pastor das ovelhas de seu sogro e passa 40 anos cuidando das ovelhas, até que no 40º ano ele vai levar as ovelhas e ver uma sarça e chama. Ele se dirige à sarça, porque o fogo não se apaga, e a sarça, o fogo que está na sarça, fala com ele, aleluia, e ele fica espantado. Mas o fogo, ou a voz do meio do fogo, diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor e desci. Veja, vi, ouvi
e desci. São 3 qualidades que Deus tomou, 3 ações que Deus tomou. Deus viu, Deus ouviu e Deus desceu. Eu vi, eu ouvi e desci, porque eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor. Parece-me que em outras épocas o povo não estava clamando. O povo era escravo, mas estava satisfeito em ser escravo. Estavam pisando barro e fazendo tijolo, e estavam satisfeitos em pisar barro e em fazer tijolo. Estavam acomodados, estavam conformados. Mas a Bíblia diz em Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereceu os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Crente não pode se conformar. Crente não pode aceitar, aleluia, uma situação de derrota, uma situação de frieza, uma situação de desânimo, uma situação de fracasso. Não, nós os cristãos não podemos nos conformar. Pois bem, o povo estava conformado, estava satisfeito em ser escravo, não clamavam a Deus. Então, se não clamavam a Deus, Deus não agia, Deus não trabalhava, Deus não descia e nem tomava atitude. Mas quando o povo clamou, Deus disse: pronto, agora eles estão me dando o direito de eu agir e operar para tirá-lo da escravidão. Então, nessa noite, eu não sei qual é a situação que você está vivenciando, se é material, se é espiritual, se é emocional, se é financeira, eu não sei. Mas enquanto você estiver satisfeito, estiver conformado com essa situação, Deus não vai agir. Mas se nesta noite você começar a clamar, Deus vai ver, Deus vai, aleluia, ouvir e vai descer. É por isso que Jeremias diz, 33:3, você conhece: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É só clamar. Pois bem, aí Deus diz: Moisés, tu vai libertar o meu povo, tu vai lá para o Egito, porque lá eu vou te usar. Lá tu vais ser o meu porta-voz, tu vais ser o meu instrumento, a minha ferramenta, pelo qual vou libertar o povo. Moisés foi. E Moisés chegou para o povo e disse: olha, eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e Ele vos manda dizer que quer que vocês saiam daqui para adorá-lo. Quando o povo ouviu essa proposta, a Bíblia diz que Faraó tomou a primeira atitude. Está no capítulo 5, versículo 6. Naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: sabe o que ele disse? Ele disse: olha, agora o povo está ansioso para ir servir ao seu Deus, sacrificá-lo, para que essa ansiedade seja arrancada de sobre eles. Vocês não vai dar mais palha para eles, porque parece que eles misturavam o barro com a palha para dar mais consistência, mais liga. Eles mesmos são quem irão atrás da palha para misturar com barro. E tem mais, a quantidade de tijolo tem que ser a mesma. Veja, a primeira proposta que Faraó fez foi aumentar a carga, para eles não desejarem sair do Egito. É a primeira coisa que Satanás faz quando você decide buscar ao Senhor, quando você decide ser mais crente, quando você decide se entregar a Jesus. A primeira coisa que ele faz é aumentar a sua luta, é aumentar o seu problema, é aumentar a sua dificuldade. Aí depois ele vem e começa a falar no seu ouvido e dizer assim: cadê? Depois que tu foi crente, a luta aumentou,
a dificuldade aumentou. Quando tu não era crente, tu resolvia tudo fácil, tu tinha dinheiro, tu passeava, tu farrava, tu se divertia. Mas agora tu é crente, parece que a enfermidade só vê tudo, parece que a prova só vê tudo, parece que a necessidade só está na tua casa, a roupa rasga todo dia, o sapato fura. Isso é obra de Satanás, para nos desanimar, nos entristecer e nos tirar da presença de Deus. Mas há poder no sangue de Jesus. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio à prova, nós vamos permanecer firmes na presença de Jesus. Esta foi a primeira proposta que ele fez, a primeira artimanha. Mas não para por aí. No capítulo 7, versículo 11, Faraó, porém, mandou vir os sábios e os encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Foi assim: quando Moisés chegou com Arão para falar com Faraó, Faraó não queria dar ouvidos. Arão, ou melhor, o Arão jogou a vara no chão e ela se tornou em uma serpente. Mas a Bíblia diz que os magos de Faraó pegaram também os seus cajados e com as suas ciências ocultas, sua magia, jogaram também o seu cajado no chão e o cajado deles também viraram serpentes. Mas eles também fizeram água transformar em sangue, fizeram a praga dos piolhos, ou dos piolhos. Se eu não me engano, eles fizeram até a quarta praga. Eles também imitaram Moisés e Arão. Só que aqui está uma revelação para a igreja: o mundo, ou o falso profeta, às vezes copia Deus, às vezes faz milagre parecido com os milagres de Deus, às vezes ele fala coisas parecido com Deus, faz sinais igual a Deus. E este negócio nos fora advertido por Jesus. Jesus Cristo diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque no final dos tempos virão muitos falsos profetas, virão muitos pregadores, muitos falsos cristos, e farão milagres, farão até fogo descer do céu, operarão muito milagre. E por isso esses dias serão abreviados, porque senão eles vão enganar a muita gente. Como a gente diz no popular, tem comido gato por lebre, louvado seja Deus. Mas Faraó também imita as coisas de Deus. Então tenha cuidado, meu irmão, tenha cuidado. Nem tudo que brilha é ouro. Glória a Jesus. Mas não ficou só por aí. No capítulo 8, versículo 8, chamou Faraó a Moisés e a Arão, e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir o povo para que ofereçam sacrifício a Deus. Versículo 15, vendo porém Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Eles vieram e fizeram a praga, o sinal. Quando Faraó se viu em aperto, se viu em angústia, ele mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem para que Deus tire a praga e eu deixarei vocês ir. Quando Moisés orou que a praga saiu, a Bíblia diz que o coração de Faraó endureceu como antes, e ele não deixou o povo ir embora. Isso acontece com a gente, irmão. Tem horas que o Senhor pesa a mão sobre as nossas vidas, tem hora que Deus cobra da gente, tem hora que Deus até nos faz um medo, tem hora que Deus até, entre aspas, nos ameaça. Tem hora que a luta se levanta, Deus permite, e a gente, naquele medo, naquela preocupação, a gente começa a dizer para Deus que vai mudar, que vai deixar o pecado, que vai se converter, que vai ser fiel, que vai buscar mais ao Senhor, que vai orar mais ao Senhor, que vai mais se dedicar. Mas logo passa a luta
a gente esquece de tudo que prometeu a Deus, o coração endurece, mas que nessa noite o Espírito Santo fale mais forte e mais profundo ao teu coração. Versículo 20, ainda do 8: chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Versículo 25, uma das propostas de Faraó foi a seguinte: vocês podem sacrificar a Deus, vocês podem ofertar a Deus, mas vocês podem ofertar aqui mesmo no Egito, aqui mesmo nessa terra. Não precisa você ir para a igreja, não precisa você ser crente, não precisa vocês saírem daqui e ir para um lugar que Deus quer para vocês irem. Vocês podem servir a Deus estando aqui no Egito mesmo, estando aqui no mundo mesmo. Vocês podem crer em Deus aqui no mundo mesmo. Não, meu irmão, quando Jesus chama o seu povo, chama a sua igreja, é para ela deixar o mundo, é para ela deixar o Egito, é para ela deixar o pecado e ir para a presença de Deus. Mas Faraó, que representa Satanás, ele não quer que você venha ser crente, ele não quer que você venha para a igreja, ele não quer que você venha para a presença. Não precisa você ir para a igreja, você ser crente, não. Você pode crer em Deus sem ser crente, sem ir para a igreja. Isso é proposta do inimigo, meu irmão. Versículo 28: então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vardes muito longe. Veja, uma proposta que ele fez foi que o povo podia ser crente ali no Egito mesmo. Não tem como você ser crente no mundo, meu irmão. Quando ele viu que o povo não aceitou a proposta, ele disse: então vocês vão servir ao vosso Deus, mas saindo não vades muito longe. Não vá muito longe. Vocês podem ser crentes, mas não precisam ir tão longe. Não precisam fazer tanto. Para que orar tanto? Para que ir para a igreja todo dia? Para que jejuar? Para que orar? Já ouviu aquele negócio? Ah, tu também é fanático, é rato de igreja. Já ouviu alguém falar isso? Isso é coisa de Faraó, mano. Isso é coisa do inimigo. Ele quer que você até seja crente. Ele diz: tudo bem que você seja crente, mas não precisa ser crente demais. E não existe crente demais, santo demais. Não existe. Existe dentro do limite. Mas a proposta de Faraó é que você pode ser crente, mas só basta orar 5 minutinhos por dia, tá bom, rapaz. Não, de vez em quando você não estiver muito ocupado, você lê um versículo da Bíblia. Quando der tempo, você não estiver muito cansado, muito atarefado, não, aí você vai para a igreja, rapaz. Agora quer estar na igreja na terça, na quinta, no domingo, no ciclo de oração, na escola bíblica, na evangelização. Não precisa ser tanto assim, não. Isto é proposta de Faraó, velho. Tu já é crente há muito tempo, tu já está firme, precisa não, cuidado, irmão. Isso é proposta de Faraó. Versículo 7 do capítulo 10. Estamos já concluindo. Então, 7 ao versículo do 10. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será pocilada este homem? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está em ruínas? E o versículo 11 complementa
o 7, dizendo: não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Veja, mas uma proposta dele, Faraó, era que não precisava ir todo mundo, bastava ir os homens. As mulheres não precisavam ir, nem as crianças precisavam ir, tanto que no versículo, deixa eu ver, acho que é o 24, ele diz assim: então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças irão também convosco, porque houve um momento em que uma das propostas de Faraó era que as crianças não precisavam ir. Veja, em um momento ele queria que fosse só os homens, ficassem as mulheres e as crianças, como se o evangelho, ou a palavra, ou Deus, fosse Deus que fizesse acepção de pessoas. Não, para servir a Deus, serve o homem, serve a mulher, serve o novo, o velho, a moça, o rapaz, o adolescente, o adulto e a criança. E a raiva maior de Faraó é com as crianças, tanto que ele manda matar as crianças. E os irmãos sabem que na trajetória da Bíblia sempre houve perseguição às crianças. Quando Jesus nasceu, o Herodes mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade. Existia um Deus no Antigo Testamento que era um Deus para quem se ofertava as crianças. O nome desse Deus era Moloque, que em língua portuguesa, na nossa língua, você pode chamá-lo de Moleque, Moloque ou Moleque, que era um Deus feito de ferro, oco, aonde se colocava a criança dentro dele e se ateava fogo para queimar as crianças. E no momento do sacrifício das crianças, chegavam os músicos tocando tambores para não se ouvir os gritos da criança. Isso é estratégia de Satanás. Eu não sei que raiva tem Satanás das crianças, e ao mesmo tempo sei, é porque da boca das crianças sai o perfeito louvor. Se tem um louvor e uma adoração que chega no trono de Deus, é o louvor das crianças. Então Satanás tem raiva. É por isso que estão por aí querendo inventar essa ideologia de gênero, dizendo que a criança pode escolher ser homem ou ser mulher, pode fazer troca, aleluia, de sexo e tudo mais. Essa confusão, isso é obra de Satanás. Mas há poder no sangue de Jesus. Jesus vai proteger e guardar as nossas crianças, e todas as crianças da terra vão crescer saudável, feliz, e vão servir a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Já no versículo 9 do capítulo 10, veja, essa proposta aqui é interessante. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com as nossas crianças, filhos, filhas, e com o nosso rebanho, e com o nosso gado. Havemos de ir, porque temos que celebrar a festa ao Senhor. No versículo 24, como já li, então Faraó chamou a Moisés, ele disse: ide, servi ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado. Rebanho, ovelhas, gados, eram os elementos que Israel usavam para sacrificar a Deus. Era os seres usados para Israel ofertarem a Deus. Então Faraó disse: vocês podem ir adorar, mas não levem oferta. Vocês vão adorar, mas não precisa levar oferta, sacrifício para Deus. Você deixa o seu rebanho,
o seu gado, a sua ovelha, o seu sacrifício, a sua oferta aqui no Egito. E vão servir a Deus sem ofertar, sem dizimar, sem sacrificar a Deus. Você entendeu a palavra? Que às vezes você não oferta para Deus, não sacrifica para Deus, não faz para Deus, mas o mundo vai lá e toma, porque a roupa rasga antes da hora, o sapato fura antes da hora, o bujão só passa 15 dias, a feira do mês e uma semana tem gente que come. Eita, meu Deus do céu, mete o dente, meu irmão, pega aquele extintor de salame e morde quem nem está desesperado. A minha netinha gosta de salame, eu não sabia, Yasmin. Um dia a irmã Neta fez um prato de miojo para ela também come miojozinho. Eu tinha vindo aqui com os irmãos, eu não sei o que era que a gente estava fazendo aqui. Eu tinha comprado uns pães e sobrou os pães e o salame, eu acabei levando para casa. Aí eu cheguei em casa, eu nem sabia, eu tirei da bolsa assim, ó Yasmin, salame tu quer? Ela cuspiu até o miojo que estava na boca, meu irmão, para pegar o salame. Eita, desespero da beleza. Cuidado, meu irmão. Então você tem que entender que a obra que você faz para Deus é completa. A sua adoração tem que ser plena, absoluta, cabal e completa. Para a gente terminar, versículo 26. E também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Mas eu quero frisar essa parte aqui, ó. E também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha. No Egito, disse Moisés, não fica nem uma unha. Tem que tudo se converter, porque tem hora que a gente é crente, mas a nossa mão não é. Não pode ficar nada no Egito. Tem hora que a gente é crente, mas a nossa língua não é. E ele disse que não fica no Egito nem uma unha, porque às vezes a irmã é crente, mas a unha não é. Eita! Às vezes o beiço não é, às vezes o cabelo não é. Eita, que é coisa para ser crente, meu irmão. Aleluia! Você está entendendo a palavra, meu? No Egito não pode ficar nenhuma unha. A gente tem que tirar da nossa cabeça aquele pensamento, isso é besteira, isso não tem nada não, isso é bobagem, isso é ignorância do pastor. Ah, é porque o pastor não sei o quê. Mas não sou eu, é a Bíblia. E também os nossos rebanhos irão conosco, e nem uma unha. Não me responda, eu vou perguntar retoricamente. Uma pergunta retórica é quando o palestrante pergunta, você não responde, mas você pensa: a sua unha também é crente? Aleluia! Mas é fácil da unha ser crente, minha irmã. Você está entendendo o que eu estou pregando, né? A gente não vai ser bruto e ignorante, mas pregando Bíblia para os irmãos, ensinamento. Então, a Bíblia diz lá em, acho que é Tessalonicenses, Paulo escrevendo, que deve ser consagrado a Deus, espírito, alma e corpo. Claro que o mais importante é o espírito, por isso que ele coloca em primeiro lugar. Seja consagrado plenamente a Deus, espírito, alma e corpo. A gente diz corpo, alma e espírito, mas o texto diz espírito, alma e corpo. Então deve ser consagrado a Deus o espírito, a alma e o corpo. Então, se o corpo tem que ser consagrado a Deus, o corpo, eu lhe pergunto,
A unha faz parte do corpo? Pois é. A unha, o cabelo, o nariz, tudo faz parte do corpo. É por essa razão que o crente não pode se separar da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. E alguém disse, isso é lógico, é fácil de entender, o corpo, ele sobrevive sem a mão, mas a mão não sobrevive sem o corpo. O corpo sobrevive sem o pé, mas o pé não sobrevive sem o corpo. Só tem uma coisa que se sair do corpo, o corpo não sobrevive, é a cabeça. Por isso que a Bíblia diz que Cristo é o cabeça ou a cabeça da igreja. É a única coisa que, se arrancar da igreja, a igreja morre, é se tirar o cabeça. Mas não vai ser arrancado nem o cabeça e a igreja vai permanecer de pé. Então você que faz parte desse corpo, não se afaste da igreja, porque a igreja é o corpo e através do corpo os membros são alimentados para ter vida. E concluindo, disse Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te, que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Até parece que Moisés estava preocupado em querer ver o rosto de Faraó. Se tinha um rosto que Moisés desejava ver, era o rosto de Deus. Tanto que no deserto, Deus disse: Deus, eu quero te pedir uma coisa. E quem sabe, vou conjecturar aqui, vou pensar. Deus disse: o que é que tu quer, Moisés? Tu quer um Camaro amarelo? Uma cobertura lá no prédio da Ponta Verde? Uma casa na beira da praia? Uma conta de 5 milhões de dólares no banco? O que é que tu quer? Um emprego de 10 mil reais por mês? O que é que tu quer, Moisés? Diz aí que eu vou te dar. Aí Moisés disse assim: Senhor, eu quero ver a tua glória. A resposta de Deus para Moisés foi: Moisés, homem nenhum pode ver a minha glória, porque se vê a minha glória, morre. Louvado seja Deus. Mas você pensa que Moisés desanimou, desistiu ou ficou com medo de morrer? Ele disse: mesmo assim eu quero ver a tua glória. Moisés não estava preocupado se ia viver ou se ia morrer, ele queria ver a glória de Deus. E este deve ser o pensamento, o desejo e o entendimento da igreja de Cristo: querer contemplar a glória de Deus, a face do Senhor, porque assim sendo, meu irmão, Deus se revelará de uma maneira poderosa e nos garantirá a vitória. Amém? Que Deus abençoe, fique de pé.